Deus. Queridos, nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, né, através do evangelista Diego Tigeri. Eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração de uma forma muito especial. Você pode estender as suas mãos? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Diego Tigeri. Pai, nós temos plena certeza, Pai, que o Senhor irá usá-lo de uma forma toda especial, Pai, com uma palavra vindo diretamente do Teu trono aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. A paz também para os irmãos que estão assistindo aí pela live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Amém? Queria compartilhar uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Se encontra na segunda carta de João. Amém? A partir do versículo 1. Glória a Deus. Segunda carta de João, a partir do versículo 1. Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Não sei se você estava no culto da manhã ou assistiu pela internet, né? Deus falou conosco através de uma palavra maravilhosa pela vida da pastora Paula. Verdade. Amém? E foi uma palavra que falou muito ao nosso coração, então eu queria pregar a mesma palavra. Estava ainda de manhã na dúvida ainda do quem ia ministrar, e ela pregou, eu falei, é isso mesmo, ficou mais fácil. Falei, vou pregar a mesma coisa. Amém? Você achou? Que diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, foi falado aqui no culto da manhã sobre amar, sobre o amor, assim como foi entoado no último louvor. E nós sabemos que amar o próximo é um desafio diário, que Deus nos deu, um desafio que Deus nos deu, e sabemos como é um desafio, é algo que é difícil mesmo nós amarmos uns aos outros. Pensa só que desafio que Jesus nos deu. Tantos desafios nós temos nesta vida, mas um dos desafios maiores é amar uns aos outros. Já pensou você amar uma pessoa que você sabe que ela não te ama, que ela não gosta de você, que ela já te fez mal, mas mesmo assim Jesus falou que nós temos que amar essa pessoa. E nós sabemos que é difícil amar uns aos outros, e ainda mais devido a várias situações. Muitas das vezes nós não conseguimos amar, às vezes por algo que passamos, que vivemos, ou que vivenciamos até hoje. Tantas pessoas que não conseguem amar alguém, amar o próximo, às vezes ela não ama nem a si mesma. Já conversei com pessoa que disse: como que eu vou amar alguém, sendo que eu não amo nem a minha própria vida? Então, sabemos que tem pessoas que às vezes não conseguem amar devido à sua vida que ela vive. Às vezes uma tribulação, ou às vezes já viveu alguma coisa, tanto na sua vida, na sua infância. Viveu algum trauma, foi abusada, espancada, ou viveu no meio de um ambiente de violência, na onde cresceu assistindo toda aquela violência, aquele quebra-pau, às vezes o pai batendo na mãe, aquela agressão acontecendo, tantas coisas, ou às vezes era agredido, rejeitado. Então nós sabemos que tem pessoas que têm essa dificuldade de conseguir amar devido a isso, devido a esses traumas que vêm ainda na sua mente, no seu coração até o dia de hoje. Tantas pessoas que sofreram tantas coisas, às vezes quando era criança pode
ter sido abusada mesmo sexualmente, depois de grande casa, e às vezes não consegue ter uma relação com o seu marido, porque na hora que vai ter, já vem aquele trauma, vem aquele pensamento, já vem aquilo que ela começa a lembrar, e às vezes mal e mal consegue ter aquele amor que era para ter naquele momento íntimo. Então nós sabemos que tem pessoas que têm isso. Então ela não consegue amar devido a isso e tantas outras coisas mais, às vezes devido até se culpar. Pessoas que se culpam por ter errado e tem essa culpa humana instalada no seu coração e na sua consciência, na onde ela própria não consegue se perdoar. Ela própria não se perdoa pelo um erro que cometeu, pelo um algo que fez que não era para fazer, ou pelo um algo que era para fazer, mas deixou de ter feito aquilo. Então, tantas pessoas que sofrem isso e não conseguem exalar o amor, mesmo já tendo aceitado a fé em Jesus Cristo, já tendo ouvido que Deus o ama, que Deus amou o mundo todo, que enviou o seu Filho, mesmo tendo ouvido isso várias vezes, ela ainda não consegue amar, e também não consegue entender que ela é amada. Às vezes ela tem dúvida se realmente Deus o ama. Será que Deus me ama mesmo realmente? Por eu ter passado tudo isso, ou está passando até hoje, será que realmente Deus me ama? Se Deus me amasse, eu creio que não teria passado isso, não teria vivenciado isso, ou não estaria vivendo isso que eu estou vivendo nesse dia de hoje. Então tem pessoas que têm essa dificuldade, talvez pode ser pessoas que estão aqui presentes, ou pessoas que estão assistindo, ou que irão assistir depois que passa por isso, ou tem passado por isso, ou que a sua luta diária é tentar vencer esses traumas que a vida o trouxe, é tentar esquecer essas cicatrizes que ela carrega até hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer, que hoje o amor de Deus está derramado aqui em nossas vidas, que o bálsamo de Gileade que cura qualquer ferida, o bálsamo de Gileade que cura qualquer trauma, que o amor do Pai, que aquele amor que Ele exalou lá na cruz do Calvário, que aquele sangue que foi vertido, misturado com água, aquele mesmo amor, Ele está dizendo hoje que continua sendo o mesmo, e Ele quer curar as minhas e as suas feridas, Ele quer curar os meus e os seus traumas. Só o amor de Deus que pode curar. Como eu disse, às vezes pessoas que vivem até hoje, mesmo sendo cristã, mas vivem num ambiente de violência, num ambiente de tribulação, nem todas as vezes não servem a Deus. Pode ser pessoas que moram e na sua casa tem alguém que é viciado, ou alguém que passa por alguma dificuldade, que é agressivo, e ela vivendo em tudo isso, às vezes ela se torna também agressiva. Eu, quando era criança, graças a Deus, eu não passei por esse ambiente de violência, nunca vi meu pai bater na minha mãe, embora que desde os 6 anos de idade ele começou a ser viciado no álcool, mas eu nunca vi isso, ele espancando eu ou minhas irmãs, ou a minha mãe. Mas foi nesse ambiente desestruturado que eu cresci, vivi, e logo nessa família desestruturada, onde minha mãe, costureira, ganhando bem pouco, tinha de sair para trabalhar, para sustentar os 3 filhos, porque o dinheiro que meu pai ganhava só era para pagar o bar, sempre tinha alguém lá na porta batendo, um dono do bar, para poder cobrar um dinheiro que ele devia. Então eu cresci em tudo isso daí, sem ter um amor do pai presente, sem ter um amor do meu próprio pai presente, e a uma certa idade passei a me envolver na vida errada, com contravenções, e logo passei a viver num ambiente extremamente violento. Passei a viver anos ali, 11 anos da minha vida, em tudo aquilo, naquele ambiente de violência, naquele ambiente de morte, de destruição, de drogas. Mas um dia, no meio desse ambiente
eu pude entender que Jesus me amava, mesmo eu sendo daquele jeito pecador, mesmo eu praticando todas aquelas coisas, eu pude entender que Jesus me amava e que tinha morrido por mim, mesmo sabendo que um dia eu viria na terra e ia cometer tudo aquilo. Mesmo assim eu pude receber o amor de Deus. E só através desse amor de Deus que eu pude deixar aquele ambiente, aquela vida de violência que eu vivia dia após dia, vendo vários amigos morrendo, escapando de morte, pessoas tentando me matar, dando tiro, e graças a Deus nunca tomei nenhum tiro de raspão, já vi pessoa cair do meu lado, tanta coisa, cadeia, tanta tribulação da minha vida, mas foi no meio desse ambiente que o dia eu pude entender que Jesus me amava. Eu já tinha ouvido várias vezes, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus tem algo grande na tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele morreu por você, Ele te ama. Eu tinha ouvido aquilo, mas eu não tinha entendido ainda, mas um dia eu pude abrir o meu coração para aquela palavra e pude entender que realmente Jesus me amava, e foi através daquele amor que eu pude me libertar de tudo isso. Foi através desse amor que eu pude deixar toda aquela violência, todo aquele ambiente, pude, embora ainda falhando, errando, embora caminhando, tropeçando, mas pude estar até hoje, sabendo que mesmo com as minhas imperfeições, Ele ainda continua me amando. E você vê que João, ele escreve essa carta. João passou por isso que eu estou dizendo isso. João, quando Jesus chamou o discípulo, o apóstolo João, ele era conhecido como o filho do trovão, aquele que vivia discutindo com Pedro, aquele que vivia brigando, aquele que uma vez não aceitaram numa cidade. Ele olhou para Jesus e falou: Jesus, mestre, você quer que eu ore e faça descer fogo e destrói todo mundo aí dessa cidade? Então aquele homem violento, mas um dia ele pôde se sentar na mesa e pôde debruçar a cabeça no peito de Jesus, e pôde receber aquele amor de Deus, e foi conhecido como discípulo amado. E olha só que transformação, quando você vai ler as cartas escritas por João, você só vê ele dizendo: filhinhos, amais uns aos outros. Filhinhos, aquele que ama é nascido de Deus. Filhinhos, aquele que não ama não nasceu de Deus. Então você vê agora a transformação. Um homem que um dia queria matar uma cidade toda, destruir, não queria saber quem morava naquela cidade, se era homem, se era inocente, se era criança, se era alguém que tinha acabado de vir na terra, que não tinha cometido nenhum pecado ainda, mas ele queria destruir. Mas um dia agora, quando ele vem escrevendo para uma mulher, que ele não diz o nome, chama de senhora, uma senhora mulher e os seus filhos, está dizendo: a qual eu amo de verdade. Um dia, quando ele recebeu esse amor, ele pôde dizer: eu amo e eu amo de verdade. Porque amar tem que ser de verdade. Tem pessoas que amam, mas não amam de verdade. É quando estamos namorando, aquela paixão que tem no começo do namoro. Às vezes não chega a ser um amor, mas é uma paixão que a pessoa quer estar perto toda hora, quer mandar mensagem. Quem já não viveu por isso, né? Não é, Valtão? Quem já não viveu por isso? Eu vivi por isso. Ficava 5, 6 horas direto, só nas beijocas. Quando saía, virava a esquina, já mandando mensagem no WhatsApp: estou com saudade, mas tinha nem 5 minutos que tinha saído. Era o amor, era, mas com uma paixão envolvida. Então o amor, ele é diferente da paixão. O amor é diferente da paixão. A paixão, ela pode durar por um período. Pessoas se apaixonam hoje, tentam namorar, mas não dá certo, vê que não era aquilo e terminam. E depois já se apaixonam por outro, e assim vai indo até conseguir amar, casar e tudo mais. Alguns às vezes até casam sem amar, mas casam.
E depois de casado, sabe que não ama, mas continua fazendo uma média, continua estando casado, mas está ali por uma paixão, talvez a paixão já foi até embora, mas está ali junto. Então o amor é diferente de tudo isso. O amor que Deus nos dá é diferente de toda essa paixão, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então o amor é diferente. A paixão, quando nós somos apaixonados por alguém, nós somos apaixonados até certo ponto. Até certo ponto, quando nos convém, quando aquela pessoa está sendo boa para nós, nós estamos amando, estamos apaixonados por ela, mas um certo momento que ela passa a não ser mais boa, nós deixamos de gostar dela. Mas o amor de Deus não, o amor de Deus vai dizer que, a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, porque o amor de Deus é assim, ele tudo suporta. Qual que é o segredo de nós vencermos pelo amor de Deus? É tudo suportar. Qual que foi o segredo de Jesus? A palavra de Deus vai dizer em Hebreus que ele suportou as afrontas. O segredo de tudo está em suportar as afrontas. O amor de Deus tudo espera, tudo crê. Nós pode ver aquela pessoa odiosa, mas nós crê que um dia ela ainda vai ser alcançada. É o amor que tudo crê. Nós vê alguém que nós gosta, mas ela não se converteu ainda, não teve um encontro com Jesus, mas o amor de Deus tudo espera. Nós esperamos em contínua oração, sem desistir, sabendo que um dia Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. Porque um dia alguém esperou por nós, um dia alguém orou por nós, pode ter certeza. Que um dia alguém orou. E até mesmo pelos que dizem, não, mas eu nasci no berço evangélico, mas não tem, só tem de ferro, de madeira ou de outros material. Não tem essa, filho de peixe, peixinho é, no evangelho não existe isso. A pessoa nasceu, pode ter nascido num ventre de uma profeta, mas quando vir para a terra, ela tem que ter um encontro com Jesus, tem que confessar Jesus e tem que passar a ter esse amor derramado no seu coração. Então até ela teve um dia esse encontro, mesmo que foi desde quando nasceu, apresentada na igreja, mas um dia ela teve que ter esse encontro com Jesus. Então o amor de Deus é esse, que vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então como que nós conseguimos amar? Quando nós recebemos o amor de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus, nós conseguimos amar, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É somente pelo Espírito Santo que conseguimos amar uns aos outros. Se não for pelo Espírito Santo, vai passar somente de uma paixão. Nós vamos... Por quê? Porque muitas das vezes nós temos muitos dons. Nos dias de hoje nós temos muitos dons. Muitos, se perguntarmos para todos, cada um tem um dom. Um tem um dom de pregar, um tem o dom de evangelizar, um tem um dom de profetizar, o outro tem o dom de falar em línguas, o outro tem o dom de interpretar, o outro tem o dom de curar, o outro tem o dom de dançar, o outro tem o dom de tocar, um tem um dom de pastorear. Cada um vai ter um dom, um tem o dom de adorar, cada um tem um dom. Então dom é o que não nos falta, mas muitas das vezes o que nos falta? Nos falta o fruto do Espírito, porque dom nós temos, mas muitas das vezes não temos fruto, o fruto do Espírito que dizem lá em Gálatas, que é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Então esse é o maior problema. Às vezes nós temos dons, mas não temos fruto do Espírito. E Jesus em João capítulo 15, ele vai dizer, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Ele falando para os discípulos, todo ramo que está em mim não produz fruto, o Pai lança e corta fora. Mas todo aquele que produz fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Então quer dizer que tem um problema muito grande.
que às vezes nós se preocupamos com os dons, mas não se preocupamos com o fruto. Porque eu posso ter dom e posso ser cortado, porque Jesus não falou que a árvore é cortada, os ramos são cortados da árvore, que é ele por falta de dom, mas falou que pela falta de fruto. Os ramos são cortados. E muitas das vezes nós se preocupamos com os dons somente. Temos que nos preocupar, que a Bíblia diz para nós buscarmos os melhores dons, mas se esquecemos do fruto do Espírito. Muitas das vezes não se lembramos do fruto do Espírito. E Jesus disse que naquele grande dia ia chegar muita gente cheia de dom. Jesus falando, ei, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos deles que vêm como vós, vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então como que nós conhecemos um profeta? Pelos frutos. Mas muitas das vezes nós identificamos pelos dons. Se a pessoa vir aqui profetizar, entregar alguma revelação para nós já fala, é profeta. Mas às vezes a vida dela aí afora não corresponde nada com o que ela diz aqui dentro. Eu posso vir aqui profetizar, posso vir aqui falar tanta coisa e sair para lá para fora, minha vida não tem nada a ver. Mas muitas pessoas às vezes vai me ver e vai dizer, ei, ele prega, profetiza, fala em língua, fala tanta coisa, ele é profeta. Mas Jesus disse que nós conhecemos os verdadeiros profetas pelos frutos. E ele diz, ei, naquele grande dia, muitos virão dizendo, eu profetizei no teu nome, profeta. Eu expulsei demônio no teu nome, dom. Eu fiz maravilhas no teu nome, dom de maravilha. Mas ele vai olhar e vai dizer, apartai-vos daqui, vós que pratica a iniquidade, porque eu não os conheço. Ou seja, eram homens que tinham dons, mas não tinha fruto do Espírito. Eles eram cheios de dons, mas só que não tinha nada de fruto. Então quer dizer que na entrada lá do reino não vai ser os dons que vão ser julgados, mas sim o fruto que nós produzimos. Lá na entrada do reino não vai adiantar dizer, Jesus, mas eu preguei, uma vez eu revelei tal coisa, eu profetizei, eu orei, uma pessoa aleijada passou a andar, eu orei uma pessoa, você vê que Jesus vai dizer que pessoas que fez maravilha, presta atenção, maravilha não é cura, é coisa mais sobrenatural, é pessoa que só tem um cotoco de uma perna, a pessoa orar e nascer, isso é dom de maravilha, nasceu ali uma perna nova. Então Jesus falou que naquele grande dia, vai vir muitos que fizeram isso, mas Jesus vai falar, vocês praticam a iniquidade, porque eles tinham dom, mas não tinham fruto. E para você ver que pode ser que tem pessoas que têm dom, você vê em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer da igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha todos os dons. Se você ler no capítulo 12, vai dizer que eles tinham todos os dons. Paulo ensina para eles como que funcionava todos os dons, mas olha o que vai dizer no capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podia, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andei igual aos homens? Então quer dizer que uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito, Paulo está dizendo que ele não pôde escrever como espirituais, mas sim como carnais. E você lê a primeira carta de Corinto, se não fosse a primeira carta de Corinto, nós não ia saber como que se ministraria a ceia. Porque Paulo que ensinou no capítulo 11 como ministra a ceia, se não fosse a carta de 1 Coríntios, que Paulo está dizendo que escreveu para a gente carnal, nós não ia saber que tem 9 dons do Espírito Santo, não ia saber como que eles operam, mas Paulo disse que escreveu para carnais. Se não fosse a primeira carta de Coríntios, nós não ia saber no capítulo 13, que Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então nós não ia saber que o dom de língua é a língua angelical, nós nunca ia saber. Se não fosse essa carta que Paulo vai dizer no capítulo 7 sobre o casamento, nós não ia saber um monte de coisa como que funciona no casamento, na vida conjugal.
Então quer dizer que Paulo escreveu essa carta e ainda diz, mas eu não escrevi para gente espiritual. Imagine se eles fossem espiritual, com tanta revelação que tinha desse jeito. Tanta revelação que tem nessa carta, e Paulo está dizendo, mas não escrevi para vocês como espiritual. Eu escrevi como para gente carnal. Então quer dizer que era uma igreja que tinha dom. Eles tinham dom do Espírito, mas eles não produziam nenhum fruto. Paulo vai dizer que tinha inveja, contenda, dissensões, e que eles eram como meninos. Ainda era como meninos. Eles tinham dons, meus irmãos, mas só que não tinha nenhum fruto. Porque o dom e o fruto tem que caminhar junto. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu queria ler junto contigo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então Paulo está dizendo, você presta atenção que ele está dizendo que é o fruto, está dizendo no singular, não está dizendo os frutos, ele está dizendo o fruto. Então ele está dizendo que o fruto do Espírito é um fruto só, porque é singular. Se fosse mais do que um, seria no plural, mas ele está dizendo o fruto do Espírito é. Então quer dizer que é apenas um fruto. Por isso que não tem como dizer que eu tenho paz, mas não amo. Ou não tem como eu dizer que eu amo, mas não tenho gozo. Não tem como dizer que eu tenho bondade, mas eu não tenho domínio próprio. E também não tem como dizer que eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho fé, e eu não sou manso. Porque o fruto do Espírito é um só. E o que é o fruto do Espírito? É o amor. Ele está dizendo aqui, ó, mas o fruto do Espírito é amor. Aí ele vai dizendo os outros, gozo, paz, e vai dizendo mais 8. Mas por que é um só? É como uma mexerica. Você compra uma mexerica na feira, ela é uma. Mas quando você descasca ela, tem um monte de gomo. Você pode destacar cada um, mas não deixa de ser uma única mexerica. Ninguém vende gomo solto da mexerica. Só vende ela toda. Então é como o fruto do Espírito, é um só, que é o amor. E quem ama tem todos os outros. Então quem tem o fruto do Espírito, não tem como dizer, não, eu tenho o fruto do Espírito, mas eu tenho gozo, eu ainda não tenho paz. Não, mas eu tenho bondade, mas eu ainda não tenho domínio próprio. Às vezes eu saio fora do controle. Então não tem como dizer, porque quem tem um tem que ter todos. O fruto do Espírito é o amor. É isso. E o que são os outros? Os outros só são os outros gomos do fruto, só isso. O fruto do Espírito é o amor. E o que é o gozo? O gozo é o amor sorrindo. E a paz é o amor descansando. E a longanimidade é o amor esperando, e a benignidade é o amor fazendo bem para o inimigo, e a bondade, o amor fazendo bem para o amigo, e a fé, o amor crendo, e a mansidão, o amor cuidando, e o domínio próprio, o amor equilibrado. Então é tudo o amor. Você vê que o fruto do Espírito é o amor. Então quem tem um, tem todos. Não tem como eu ter um fruto, não tem como eu falar que amo e não tenho paz. Quem ama tem paz. Não tem como eu falar que amo, mas eu não tenho gozo, eu não tenho alegria. Quem ama se alegra. Tem os seus momentos de tristeza, mas ele tem gozo, porque a alegria é uma coisa, o gozo é outra. O gozo ninguém arranca de você. A alegria alguém pode tirar. Você pode receber uma notícia triste e no momento você estava alegre. Então a alegria passou e agora você ficou triste. Mas o gozo do Espírito está dentro de você. Ninguém arranca isso. Você pode estar no meio da guerra, mas você tem a paz do Espírito, a paz que excede todo entendimento, ninguém tira dentro de você. A pessoa pode te fazer mal, mas você é benigno, você nunca vai pagar o mal com o mal. Na oportunidade que você tiver de fazer o bem, você vai fazer o bem, mesmo sabendo que ela já te fez o mal, porque isso foi o Espírito que derramou e ninguém arranca. Então você vê que a igreja de Coríntio era a igreja que tem dom. Agora em Apocalipse capítulo 2, vai dizer aqui da igreja de Éfeso. Capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode suportar os maus, puseste às provas os que dizem ser apóstolo e não são, e achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então você está vendo que a igreja de Efésio é uma igreja que Jesus andava no meio dela, ela tinha obra, ela tinha trabalho, ela tinha paciência, ela não suportava os mal, ela ponhava a prova os que era mentiroso, ela sofria com paciência e trabalhava pelo nome de Jesus e ainda não se cansava de nada disso. Mas quando chega no versículo 4, você vai ver: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então era uma igreja que deixou o seu primeiro amor. Uma igreja que trabalhava em prol do reino. Você vai ver que de todas as igrejas de Apocalipse, a igreja que mais vai se dar bem aqui é de Efésio. Que Jesus não fala mais nenhuma outra coisa, só fala coisa boa, mas fala: você deixou o seu primeiro amor. Então o que é o primeiro amor? O primeiro amor é obras, é trabalho, é paciência, é não suportar os mal, é pôr à prova aqueles que diz que é e não é ter paciência, é sofrer pelo nome dele, trabalhar pelo nome dele e no final de tudo ainda não se cansar por isso, não se fadigar por nada disso. Então esse é o primeiro amor. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não estávamos naquele primeiro amor? Não era pau para toda obra? Eu mesmo lembro de mim, eu falo: meu Deus, eu acho que eu preciso aceitar Jesus de novo, sei lá. Às vezes eu penso, eu falo: acho que eu vou encher essa piscina de plástico, vou pedir para a Josi me jogar aí dentro e me levantar, ver se dá certo dessa vez, porque é o primeiro amor. Ela deixou o primeiro amor. Quando nós estávamos no primeiro amor, nós não medíamos esforços, subia o monte a pé. Quantas vezes eu não fui para o Monte dos Pimentas andando, sem ter dinheiro, e voltei andando. Nós ainda ia num grupo de irmãos, ainda voltava evangelizando, subia, a pessoa saindo daqui para os Pimentas andando, é uma caminhada. Você ainda voltar evangelizando, porque é o primeiro amor. É não se cansar de trabalhar pelo nome de Jesus, é você praticar obras, é ter paciência, mesmo saber que está na prova. Quantas vezes vai dizer, nós no começo lá não tinha paciência, desempregado, devendo, sem dinheiro, mas conseguia dobrar o joelho e tinha paciência. Deus vai abrir uma porta, não vou me desesperar não, Deus vai abrir uma porta. É o primeiro amor. Mas com o passar do tempo, as lutas, labutas, às vezes nós, do dia a dia, nós vamos deixando o primeiro amor, nós vamos deixando as obras, vamos deixando o trabalho. Se for para nós ir em algum lugar de a pé, de condução, nós já não vai. Ou não tem ninguém, não tem uma vaga lá no carro, não dá para ir, não sei o quê. E hoje em dia é mais fácil ainda, chama o Uber. Ficou fácil, 99 está mais barato ainda. Ficou fácil chegar e às vezes nós não temos mais esse primeiro amor. Se lembra quando você aceitou Jesus? Não passava um dia sem falar de Jesus para alguém. E agora, pensa só, é um negócio pessoal para você pensar consigo mesmo. Quantos dias que você não fala de Jesus para alguém? Pensa. Quantos dias? Talvez não, eu falei hoje, mas depois de quantos dias? O primeiro amor. Então aqui está dizendo que o que Jesus tinha contra eles é que eles deixaram o primeiro amor. Aí ele vai dizer, lembra-te, pois de onde caíste e arrependa-te. Então quer dizer, quando que acontece a minha queda? Quando eu deixo o primeiro amor. Jesus está dizendo aqui, ó, o que eu tenho contra ti é porque você deixou o primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Então a queda não acontece quando eu peco. Não, é porque eu traí, pequei. Não, já tinha caído antes, porque deixou o primeiro amor. Não, é porque eu roubei, pequei. Não, já tinha caído antes, que deixou o primeiro amor. É porque eu menti, pequei. Não, já tinha caído antes, porque deixou o primeiro amor. Então a queda não é no momento do pecado, é quando nós deixamos o primeiro amor. O pecado só é consequência de ter deixado o primeiro amor. Olha só o que ele está dizendo, lembra por onde tu caíste, quando você deixou o primeiro amor, arrependa-te, mas tem uma esperança. Jesus sempre dá uma esperança, arrependa-te,
pratica as primeiras obras, ou seja, volta ao primeiro amor. Quando não, brevemente eu virei a ti, tirarei do teu lugar o teu candeeiro, se não se arrepender. Então Jesus está dizendo que se não se arrepender, ele arranca o candeeiro. Jesus está dizendo aqui que eles caiu quando deixou o primeiro amor, para ele se arrepender, praticar as primeiras obras que eles praticavam do primeiro amor, senão brevemente ele virá e vai tirar o candeeiro, se não arrepender. Então quer dizer, o que é o candeeiro? O candeeiro representa o Espírito Santo, isso. O candeeiro representa a presença do Espírito Santo, assim como a arca representa a presença de Deus. Cada coisa tem uma representativa. Tem gente que às vezes não crê nisso, critica se alguém pegar um candeeiro, colocar de algum lugar, uma arca, alguma coisa, mas tudo que Deus manda fazer na terra é porque já tem lá no céu. Quando ele chamou Moisés, falou: Moisés, faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Que modelo que era esse? Não tinha nada lá em cima do monte, era o que Deus tinha mostrado que tinha lá no céu. Deus rasgou o céu e mostrou para Moisés o tabernáculo que tinha no céu, mostrou a arca, mostrou o candeeiro, mostrou tudo que tinha lá no céu e falou: Moisés, faz conforme esse modelo que eu te mostrei no monte. Porque tudo que Deus manda fazer é porque já tem no reino. Já tem no reino. Jesus falou: ei, eu vim trazer o reino. Arrepende-se porque é chegado o reino de Deus. Então tudo que Deus manda fazer já tem lá no reino. E o candeeiro representa a presença do Espírito Santo. Então a única coisa que mantém a presença do Espírito Santo na nossa vida é o arrependimento. É o arrependimento. Ele está dizendo: arrependa-se, senão brevemente eu vou vir e vou tirar o candeeiro, se você não se arrepender. Então quer dizer, se ele se arrepender, o candeeiro não sai. Então quer dizer, quando eu me arrependo, o Espírito Santo não sai. É por isso que tem gente que não entende: não, mas aquela pessoa fez tal coisa, fez isso, fez aquilo, ainda está lá. É porque ela se arrependeu, o candeeiro não saiu. Se Jesus falou que quando se arrepende o Espírito Santo não vai embora, por que os homens querem arrancar o Espírito Santo daquele que se arrependeu? Muitos fazem isso, falam: não, essa pessoa aí pecou, já era, está fora, não pode fazer mais nada. Mas eles querem ser mais do que Jesus, porque Jesus está dizendo: ó, se você não se arrependeu, tira o candeeiro. Então quer dizer que se arrependeu, o candeeiro fica. O Espírito Santo fica. Então talvez, eu não sei, pode ser pessoas que talvez estão passando por tanta coisa, mas Jesus está dizendo: se arrepender, o Espírito Santo continua. O candeeiro não sai. Porque o candeeiro é o maior símbolo do Espírito Santo. O candeeiro é o maior símbolo do Espírito Santo, é onde mostra que nós temos que ter dom e tem que ter fruto. Por isso que os dons têm que ser casados com os frutos. Os dons têm que ser casados com fruto. Na lei, o que Moisés, Deus tinha falado para Moisés? Ó, fala para os sacerdotes fazer vestes com campainha e romã na volta da orla da veste, que representava as campainhas, os dons, e as romã, que é o fruto do Espírito Santo. Então o dom e o fruto caminham junto. É uma noite que Deus quer aperfeiçoar isso na nossa vida. Dom e fruto, o candeeiro completo. E como que isso pode acontecer? Com um arrependimento. Quando tem um arrependimento, o Espírito Santo fica. Por que o Espírito Santo saiu da vida de Saul? Porque ele não se arrependeu. Por que Davi errou, pecou, fez tanta coisa, mas o Espírito Santo ainda estava presente? Porque ele se arrependia: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia disso, que um coração contrito e arrependido, Deus não despreza. Em outras palavras, um coração contrito e arrependido, o candeeiro não sai, o Espírito Santo não vai embora. Porque o Espírito Santo trabalha em gente que é fraca, não é em gente que é forte.
E Romanos capítulo 8 vai dizer, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Então o Espírito Santo trabalha com gente fraca, o Espírito Santo não trabalha com gente bonitona que bate no peito e diz, eu posso, eu faço, eu não caio, eu não cometo aquela mesma coisa que ele faz, eu não passo por isso, eu não faço isso. Não, o Espírito Santo não trabalha com gente forte, o Espírito Santo trabalha com gente fraca. Paulo falou, quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. O Espírito Santo trabalha na fraqueza. Então o candeeiro é o maior símbolo do Espírito Santo. Tá todo, eu até imprimi um, eu estava procurando esses dias, isso é muito profético aqui, ó. Eu vi aqui os mantos do desenho e eu fiquei gostando muito de tudo isso daí. Eu fiquei procurando um candeeiro, ó, tá vendo? Dá para ver aí? O candeeiro. Eu fiquei procurando um desenho do candeeiro e procurei vários na internet, procurei vários. Que podia ser, lógico que aqui é uma ilustração, né? Não quer dizer que o candeeiro lá do tempo de Moisés era igual que está aqui. Mas eu fui procurando e vi que era um que chegava mais próximo, porque eu procurei vários e não estava como está em Êxodo capítulo 37. Vai dizer do candeeiro, que ele tem aqui no meio, tem essa base, uma haste central no meio, 3 braços para cada lado, e cada braço tem 3 aqui, ó, fruta com 3 maçãs, de amêndoa com flor, do jeito que está lá, e 7 lâmpadas. Do jeito que está, eu procurei vários, uns tinha 2, outros tinha vários, os outros não tinha 4 no meio aqui, como fala que está, e eu fiquei procurando, eu falei, meu Deus. Falei até com um irmão que desenhava, será que você consegue fazer um candeeiro e tal? Ele falou, acho que eu tenho um aqui, que tem um desenho numa Bíblia que eu tenho. Aí ele foi e mandou a foto para mim, eu imprimi ontem. O desenho do candeeiro, por quê? Porque é a maior revelação do Espírito Santo. Eu já estava de uns dias já, que eu estava com essa imagem, eu imprimi ontem, porque sabia que ia ministrar mais de uns dias que eu estava lendo sobre isso, e eu pude ver que tremendo que ele está dizendo que vai tirar o Espírito Santo. O candeeiro, que representa o Espírito Santo, você vê, se você lê em 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que tem 9 dons. Então você vê que de um lado tem 9 frutos. E você vai ver que lá em Gálatas vai dizer que tem 9. O fruto do Espírito é o amor. Vai dizer que tem 9 gomos. E de um lado tem 9. Então quer dizer que o fruto do Espírito anda casado com o dom. É a presença do Espírito Santo completa. É os dons e o fruto casado. Então você vê que isso é tremendo. Porque ele está dizendo que se não se arrepender, vai sair os dons e vai sair o fruto do Espírito junto. O candeeiro. Então você vê que é a maior revelação do Espírito Santo. 4 frutos no meio. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí talvez nós diz, mas sobra um. Não é porque sobra um. É porque é um único Deus que é 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um único Deus. As 7 lâmpadas em cima, que representa os 7 Espíritos de Deus, que vai dizer que olha toda a terra, que vai dizer em Isaías 11, que repousaria sobre Jesus. Não é que tem 7 Espíritos, mas é a 7 principal área que ele trabalha. Então ele está dizendo que para Efésios aqui, que se não arrepender, ele vai perder tudo isso. O ministério, que representa o ministério, os 5 ministérios está no candeeiro. A base aqui, que é o apóstolo, que é a base que lança o fundamento, foi onde Jesus começou, foi com os apóstolos. As copas aqui, onde fica as chamas, que é os profetas. As canas, que é os braços, que é os evangelistas, que espalha, que sai ganhando alma por onde vai. As maçãs, que é os pastores, que alimenta o rebanho. E as flores, que é o mestre, que traz o entendimento da palavra, que faz a palavra florescer em nosso entendimento. Então, para você ver que eu fiz questão de imprimir, para nós poder entender que Jesus está dizendo que se não se arrepender, ele vai arrancar tudo isso. Os dons, os frutos, os 7 Espíritos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os ministérios, tudo. Ele está dizendo que quem não se arrepende, fica que nem um Saul, reinando caído, sem o Espírito Santo. Mas você vê que a igreja de Corinto tinha dom, e a de Efésio tinha fruto e não tinha dom. Por isso que eles caiu, deixou o primeiro amor. Mas você vai dizer que eles só tinham o fruto do Espírito, mas não tinha dom.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o dom e o fruto, é o candeeiro completo. O dom e o fruto, como vai dizer aqui ó, em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele vai dizer aqui, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, dom, e se eu não tiver amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Então, ainda que tiver dom, mas não tiver fruto, não vale nada. Aí ele está dizendo aqui no versículo 2, ainda que tivesse o dom de profecia, ou seja, ainda que eu fosse profeta, ainda que conhecesse todos os mistérios, ainda que ele fosse apóstolo, ainda que conhecesse toda a ciência, que fosse mestre, e ainda que tivesse toda a fé de um evangelista, se não tivesse o amor do pastor, de nada seria. Então todo mundo tem que ter o amor do pastor, mesmo que não seja um pastor, mas tem que ter o amor de pastor, porque Jesus falou, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o amor, ele está dizendo, ainda que a pessoa for profeta, for mestre, for evangelista, apóstolo, mas não tiver o amor do bom pastor, que é Jesus, de nada seria. Então é uma noite que Deus quer ativar no nosso coração os dons e o fruto. Os dons e o fruto, eu creio que se ativarmos no nosso coração os dons e o fruto do Espírito, não tem para ninguém. Ninguém segura. Por que a igreja de Atos dos Apóstolos ninguém segurava? Porque tinha dom, acontecia sinal, maravilha, mas eles tinham fruto. Vai dizer que repartia o pão, repartia com aqueles que necessitavam, eles tinham amor, tinham o fruto do Espírito. Sofria sem revidar. Então, se nós ativarmos os dons e o fruto, pode ter certeza que ninguém segura. Uma igreja cheia de dom do Espírito e com o fruto do Espírito não tem para ninguém, ninguém segura. Para você ver que Corinto era carnal, porque só tinha dom, mas não tinha fruto. E Efésio estava caída, porque só tinha fruto, mas não tinha dom. Então tem que ativar o dom e o fruto. O dom e o fruto. Muitas vezes só tem o dom. Só tem o dom. Às vezes você vai em lugares, não estou criticando, estou falando a realidade. Você vai em lugares que as pessoas têm dom, profetiza, faz tanta coisa, mas depois estão brigando entre si. Então, como a igreja de Corinto, não tem nada de fruto. Estão brigando, a pessoa profetiza, mas depois está falando mal do outro. Alguns ainda fazem como uma espécie de sei lá, cartomante, alguma coisa que ainda profetizam algo ainda negativo para a pessoa. Que eu vejo uma cova, que eu vejo não sei o quê. Tem dom, mas não tem nada de fruto. E nós temos que ativar os dons e o fruto. Eu creio em tudo isso. Eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio. Eu creio e não deixo nada disso, eu creio nos dons do Espírito Santo, mas eu creio que não adianta somente nós ter dom. Não adianta somente nós fazer o aviãozinho de Jesus, o corta-parador de grama, o crente pizzaiolo, entregador de pizza, telefoninho de Jeová, mas depois está brigando com os outros, falando mal. Tem dom, mas não tem fruto. E não adianta só eu ter fruto. Eu tenho paz, estou na paz até demais que não faço nada. Então tem que ter o fruto e o dom. O fruto e o dom, o equilíbrio, o fruto e o dom. É o que toda pessoa tem que ter, todo ministro, todo crente tem que ter o fruto e o dom. É o que tinha nas vestes do sacerdote. Campainha e romã. Fruto e dom caminhando junto. Quando é para profetizar, ele profetiza. Quando é para ter paz, ele tem. Quando é para fazer caridade, ele faz. Quando é para falar em línguas estranhas, ele fala.
Tem que ter dom e tem que ter fruto, e Deus quer ativar tudo isso hoje na nossa vida. Não importa a situação que você vem enfrentando, Jesus está dizendo, ei, se arrepender, o candeeiro fica. E para resumir, 1 Coríntios capítulo 14, então quer dizer que nós temos que ter só, não podemos ter dom, então não posso fazer mais nada disso? Não, nós temos que ter dom e tem que ter fruto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 vai dizer, segui o amor, ou seja, o fruto, e procurai com zelo os dons espirituais. Então quer dizer que eu sigo no fruto e sigo nos dons. Amém? Você crê nessa palavra? Você quer ativar isso na sua vida, os dons e o fruto? O candeeiro completo na tua vida? Porque quantas vezes não caminhamos com o candeeiro pela metade? Só de um lado os dons, ou só de um lado o fruto. Mas hoje Deus quer colocar o candeeiro completo. A presença do Espírito Santo completa. Ele quer inflamar o meu e o teu coração dessa presença, desse primeiro amor que você vem e se entrega, desse primeiro amor na onde a tua vida, o que manda primeiro é a presença de Deus, na onde nós deixamos de ser esse crente meia boca que viemos somente para bater um cartão, não, que passamos a medir, a desacreditar de tudo, será que isso, não, mas esse daí profetiza demais, esse faz tal coisa, esse não sei o que, não. Deus quer ativar essa presença no nosso coração, para que nós podemos caminhar, campainha e romã, é dom e fruto trabalhando junto, é o candeeiro completo, eu creio ainda, eu creio nesse avivamento ainda, nesse avivamento que vai vir ainda na igreja. No dia que eu deixar de crer nisso, eu peço para Jesus, pode abrir uma cova e me jogar lá dentro, porque já pode me levar logo o céu logo. Então no dia que eu deixar de crer nisso, me leva logo para o céu, porque eu vou viver em vão nessa terra. Mas hoje Jesus quer ativar isso no seu coração, os dons e os frutos do Espírito Santo, para que você possa ter essa vida abundante, viver na estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito não é aquele que não erra, não é aquele que não peca, não é aquele que tem fraqueza, não é aquele que às vezes fica nervoso, que às vezes erra, não. O varão perfeito é aquele que tem o candeeiro completo na sua vida. A medida da estatura de varão perfeito, que foi como Jesus, o varão perfeito, que foi rei, mas também foi boi, como um servo, e também andou como homem, mas também foi como uma águia. Então essa é a medida da estatura do varão perfeito, aquele que não pensa pequeno, eu só vou para o culto ali, vou embora, vou chegar para minha casa, amanhã eu vou trabalhar, vou não sei o que, levar meu filho na escola, vou fazer tal coisa. Não, aquele que pensa tudo isso, temos que pensar que isso é a prioridade na nossa vida, mas aquele que tem a mentalidade de rei, a medida da estatura do varão perfeito, como Cristo, mentalidade de rei, ele pensa no reino, a mente dele vai sempre além, nunca pensa pequeno, não, porque não dá, não, com Deus não tem pensamento pequeno, meu irmão. Se você está pensando pequeno, a palavra de Deus vai dizer, os seus pensamentos não são o meu. Então pode ter certeza, se você pensa em algo grande, Deus pode fazer maior ainda, porque os seus pensamentos não é o dele, os dele sempre vão além. Se você prepara um caminho para seguir, um caminho grande, cheio de milagre, pode ter certeza que ele vai ser maior, porque Deus diz, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque eles sempre são maior. Então a mentalidade de rei é essa, estatura do varão perfeito, mentalidade de rei, mas coração de boi, de servo, coração que serve, coração que tem deleite em servir, viveu uma vida como homem, como Jesus viveu, como homem, vivemos uma vida sobrenatural, sim, mas como homem. Tem lugar que nós vamos ter que agir como homem. No nosso serviço não dá para poder ficar falando em língua estranha o dia inteiro. Xarabassúria, bicandarai, alabaxé. Não, tem que trabalhar, fazer, já pensou?
O patrão vai mandar embora. Então nós temos que viver como homem, mas tendo visão de águia, sempre vendo além. Estatura do varão perfeito, mentalidade de rei, coração de servo, vida de homem, mas visão de águia. Ele vive na terra como homem, mas a visão é de águia. A águia voa por cima da tempestade. A águia não para por causa da tempestade. Está vindo a tempestade, eu vou parar. Não, a águia voa por cima. E hoje Deus quer que você voe por cima, quer que nós voamos por cima. Chega de ficar a águia quando tem o filhote. Ela deixa pelo um tempo, pegou a peninha, bateu 2, 3 vezes a asa, ela já pega pelo bico e joga lá do penhasco, ó, se vira, vai voar. Então muitas das vezes nós já criamos pena, já estamos grande, já batemos a asa, mas não queremos voar, Valtão. Não queremos voar. E Deus está dizendo hoje, ei, aquele que é o que tem visão de águia, que é Jesus de Nazaré, Ele vai te pegar pelo bico e vai fazer você voar. Você crê nisso? Amém. Se coloque de pé então, em nome de Jesus, vamos orar. Hoje Deus quer ativar tudo isso no nosso coração. Ele quer ativar para que seguimos isso na vida, no dia a dia. O culto não se resume nessas 2 horas, o culto é na vida, é quando eu acordo, é no trabalho, é na cama com a minha esposa, é na mesa com meus filhos, é levando eles para a escola, é caminhando, é no trabalho. O culto é na vida, porque não existe vida sem culto e não existe culto sem vida. Então o culto é na vida. Deus não quer que nós se limitamos em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, seja o tempo que for, mas Ele quer que nós ativamos isso na nossa vida. No dia que ativarmos isso na nossa vida, pode ter certeza, não vai ter para ninguém. Não vai ter diabo que segura. Não vai ter barreira que fica na frente, porque não tem algo na terra mais poderoso do que a igreja, que caminha com a presença do Espírito Santo. Jesus deixou na terra a igreja, estabeleceu a igreja, para que Ele pudesse caminhar e operar através da igreja. E Jesus está dizendo hoje, ei, é uma noite de arrependimento, não importa o que você fez, não importa o que você está vivendo, Jesus está dizendo hoje, ei, se arrepender, a presença do Espírito Santo fica, a sua vida vai ser contagiada pelos dons e pelo fruto do Espírito. Xarabassuri bicandarai, Herabachou bedevasui alamancho. Hey! Quantas pessoas que não falam mais em língua estranha tantos dias, quantas pessoas, o Espírito Santo diz hoje aqui nesta noite, quantas vezes fazemos aquela oração vazia, oca, sem nada, sem unção, sem graça, mas Jesus está dizendo hoje, ei, Ele vai ativar a presença do candeeiro na nossa vida. Xarabassuri bicandarai. E você não ficará mais nenhum dia sem falar em línguas estranhas, sem produzir fruto, para a glória do nome dEle. Ei, Jesus está dizendo hoje, ei, comece a orar em línguas estranhas todo dia, seja aqui, seja na tua casa. Não passe um dia sem orar em línguas estranhas. Quando eu pude entender isso, que a palavra de Deus vai dizer, ei, aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo e fala em mistérios com Deus. Então quer dizer, quando você fala em língua estranha, você é edificado. Fala em mistério com Deus e o diabo não ouve e não tem como saber o que é. Quer ver uma coisa que o diabo fica mais doido? É quando o crente ora em línguas estranhas. Ele nem sabe, nem nós mesmos sabemos o que está falando, mas o Espírito Santo está levando lá para Deus, está interpretando, e Deus está sabendo. E ele fica doido. O que será que ele está pedindo? Será que é aquilo que ele orou no outro dia em português? Será que é aquilo que ele falou? O que será que é? Para me poder atrapalhar, mas ele não consegue. E Deus está dizendo hoje, comece a orar, fale em línguas.
Fale em línguas. Você que não é batizado, receba o batismo do Espírito Santo de Deus agora. Xarabassuri bicandarai. Herabachou bedevasui. Comece a orar, meus irmãos, comece a orar. Você que é batizado, comece a orar em línguas, comece a falar em mistério com Deus. Ele quer hoje edificar a sua vida, Ele quer conversar em mistério contigo. Herabasui amanchou devassou. Harabachore becalabachuri bicadarai. Hirabachore becalabassore becandaraia. Hurabachuri bicandarabassobrecai. Halamanchou devassui, halabachei de calçou, harabaché de calabachuri bicandarai, hirabachou devassui, halamanchou devassui, hirabachore cai levassui de labachou de bedagas, echarabachore becalabachuri bicandarai, hirabachore becalabachore becadarai, hurabassou devassui. Halamanchou devassui halabas, Rebeca shui halamanchou devas. O Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, receba a presença, receba o fogo de Deus aí na tua vida. Você que é batizado, solte a sua voz, fale em línguas com Deus. Ele quer ouvir o teu clamor hoje. Pra derramar da tua unção, enchendo os vasos até transbordar. Vem com recebe teu o fogo de Deus aí. Vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Já posso ver tua Shekinah tomando conta do lugar, enchendo a tudo, nos envolvendo. Como em Atos 2, aviva o teu povo, ó Deus. Vem mais uma recebe a vez, presença do Espírito Santo na tua vida aí. o teu fogo em mim. Urabachou de Basui. Sopra, Sopra, Espírito Santo. sopra. Eu não vou sair daqui enquanto não contemplar tua glória. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Já posso ver tua Shekinah tomando conta do lugar, mudando a tudo, nos envolvendo. Como um vento impetuoso, traga o teu renovo, ó Deus. Receba o renovo de Deus aí. Impactados pela tua receba glória. a ação do Espírito Santo aí na tua vida. Nós. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia da presença de Deus. Ficaremos em Jerusalém até contemplar